E no livro de Ruth, capítulo 1, livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5, é um livro pequeno da história da redenção, da história da aliança, um livro de 4 capítulos apenas, mas que tem muito a nos ensinar. Eu queria abstrair algumas lições dos 5 primeiros versos desse livro nessa noite, se Deus nos conceder graça. Por isso a nossa oração é que Deus de fato desperte o seu coração. Só Deus para abrir os olhos do seu coração, para lhe habilitar a entender essas verdades, aplicar ao seu coração, fazer enxergar a riqueza do conteúdo desse texto, né? À medida em que nós estávamos meditando nesse texto, já há algum tempo, né, a gente vai percebendo que há tanta coisa. Eu escrevi e reescrevi aquilo que eu pretendia compartilhar com vocês hoje umas 3 vezes, por causa do conteúdo. É muita coisa que há de se falar nesses 5 primeiros versos. Eu vou tentar falar de uma maneira resumida, mas que meu desejo é que o Espírito de Deus leve o seu coração a uma relação mais profunda das verdades desse texto. Livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5, né? E eu peço aos irmãos que peçam a Deus graça, peçam a Deus misericórdia, para que a sua mente fique de fato concentrada nesses 5 primeiros versos do capítulo 1 de Ruth, para que algo aconteça efetivamente na sua vida. De outra sorte, você sairá da mesma maneira que aqui entrou. E o meu desejo é que de fato algo novo aconteça no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu desejo isso para você, né? Eu queria muito que Deus lhe concedesse essa graça de fazer com que esse texto brilhasse diante dos seus olhos, para que você olhasse para esse texto com a preciosidade que de fato é esse texto para o seu coração, o quanto ele é importante para a sua vida nessa noite. Então vamos ler esse texto com fé, entendendo e ouvindo que é Deus falando conosco através desses 5 versos iniciais do livro de Ruth. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Que o Senhor abençoe a leitura desse texto e aplique ao seu coração nessa noite. Amém, queridos? Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai amado, Deus bendito, é na dependência única e exclusiva do Teu Espírito que nós oramos ao Senhor nessa hora. Suplicamos, ó Deus, que esse mesmo Espírito interceda em favor de cada um de nós agora. Ó Deus, e abra a nossa mente, mantenha a nossa mente cativa à Tua voz. Ó Deus, que de fato nós possamos dizer: aquieta a minha alma, faz o meu coração ouvir a Tua voz. Ó Deus, que toda preocupação, toda inquietação, ó Deus, todo pensamento, ó Deus, turvo, desconectado desse momento sagrado, seja dissipado dos nossos corações agora, no nome de Jesus. Repreenda, Senhor, em nós todo pensamento vil, ó Deus, todo sentimento, ó Deus, que não agrada o Senhor nesse instante, para que nós possamos ouvir o Santo a falar conosco. Ó Deus, e ao ouvir a Tua voz, possamos ser transformados, possamos ser quebrantados, possamos viver, ó Deus, de conformidade com o Teu querer. É o que nós te pedimos nesse instante, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, nós temos desafiado sempre a igreja a estar conosco na nossa escola dominical, porque na nossa escola dominical nós estamos justamente estudando a história da redenção, né? Vendo a relação do Deus da aliança
com o povo do pacto, né, dessa relação pactual. E na noite de hoje, essa é mais uma narrativa da história de uma das famílias da aliança. O texto vai nos mostrar uma família da aliança, onde nesse texto, aí é o livro como um todo, envolve superação, né, como essa família superou as suas dificuldades. O texto vai nos ensinar na sua narrativa, que é um texto que apresenta lutas, dificuldades, é um texto que tem os momentos de romance, momentos de tensões, tramas sendo feitas, né? É uma história muito empolgante, mas ao mesmo tempo, como já iniciamos, é a história da redenção, cujo propósito é revelar como Deus, é isso que eu quero que você abstraia e compreenda, cujo propósito é revelar como Deus trata as famílias da aliança por meio de sua relação pactual. E, no caso em tela específico, nós vamos, portanto, ver nessa história as implicações de uma vida do povo da aliança ou da família pactual, quando essa família vive em desobediência ao pacto. Quais as implicações disso? Né? Nós vamos perceber como esse Deus, na história dessa família da aliança, como Deus manifesta a sua graça sobre aqueles que voltam em obediência. Ao mesmo tempo, o texto vai nos ensinar a forma como a redenção alcança e transforma inclusive aqueles que estão sobre maldições. O texto é rico e é empolgante por isso eu quero estimulá-lo a ler nesse texto. Mas nós queremos introduzir, portanto, essa história nessa noite, fazer com que os irmãos reflitam sobre a família da aliança e como ela deve lidar com as dificuldades da vida. Como é que os filhos da aliança devem lidar com as dificuldades que a vida lhe impõe? O verso 1, se você olhar, manter a sua Bíblia aberta nesses 5 versos, o verso 1 começa nos dando algumas informações que eu chamo de informações preciosas para a compreensão do texto. Primeiro, o verso 1 apresenta o tempo histórico em que o livro de Ruth acontece. Ele diz que é nos dias de Juízes, nos dias em que os juízes julgavam. Depois, uma outra informação que o verso 1 nos apresenta é quais eram as dificuldades enfrentadas nesse período. E aí ele diz, houve fome na terra. Uma outra informação importante para que a gente entenda o desdobramento desse texto é que ele vai apresentar como é que essa família espiritual está enfrentando essas dificuldades naqueles dias históricos. Então, o texto apresenta uma família que é da cidade de Belém e que vai habitar em Moabe. O texto está nos ensinando que uma família da aliança Elimeleque, né? E aí o verso 3 começa a nomear essa família da aliança, Elimeleque, que quer dizer Deus é o rei. Essa é a identidade de Elimeleque quando é apresentado na narrativa desse texto, junto com a sua esposa Noemi, que quer dizer doçura, ou melhor dizendo, doce é o caráter de Deus para comigo. Essa era a identidade de Noemi nessa história. E juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion, o texto faz questão de dizer que eles moravam em Belém, que significa a terra do pão. O curioso é que faltou pão na terra do pão. É isso que o texto vai nos apresentando. Faltou pão na terra do pão. Veio a fome, e o momento em que a fome vem é o momento dos dias de Juízes. E aí eu começo a narrar alguns aspectos que nós falamos na nossa escola dominical hoje, para que você perceba o período de Juízes, para que os irmãos entendam. Eu disse isso na escola dominical, do que trata o período de Juízes. É um período de 400 anos, que revela como o povo da aliança se relacionou com Deus durante esses 400 anos em que eles se apossaram da terra prometida. Então Josué já estava morto, o povo já havia se apossado de cada um dos seus territórios, mas havia nações inimigas convivendo com eles. E hoje, na escola dominical, nós aprendemos por quais razões eles estavam ali presentes. Quais eram os motivos porque
os povos inimigos estavam junto com o povo da aliança na terra de Canaã, porque Deus de pronto não extirpou e eliminou todos eles da terra de Canaã, como havia prometido. Os irmãos que estavam na escola dominical lembram, né? Deus não fez isso por causa da desobediência do povo, por causa da obstinação dos nossos corações. Aí Deus falou, então vocês vão conviver com os seus inimigos, para que, através dos seus inimigos, eu possa provar os seus corações em quem vocês confiam. Em quem vocês confiam. Então, Ruth está vivendo esse momento. Ruth está vivendo essa história, esse período de 400 anos, que foi um período sombrio do povo do pacto. Um período de caos, nós podemos dizer, no livro de Juízes, você vai ver aí a narrativa de um povo que está em constante guerra com os povos inimigos e entre as tribos. Você vai ler no livro de Juízes um povo que está em constante idolatria, adorando outros deuses e abandonando o conhecimento de Deus e propositadamente despertando a ira de Deus sobre eles. Nós vamos ler no livro de Juízes um percurso e num decurso de 400 anos, onde o povo vive momentos de altos e baixos na sua relação pactual com Deus. E para você entender isso, o tempo não vai permitir, mas eu vou citar o texto para que você leia depois. Né? Quem estava na escola dominical leu o capítulo 2 de Juízes e resume essa dinâmica de como o povo vivia. Revela como é que se dava essa vida. No capítulo 2, do verso 11 ao 19. Então, era uma vida cíclica durante 400 anos, onde o povo abandonava a Deus, um momento de apostasia. O povo era disciplinado por Deus. Após a apostasia, Deus levantava juízes para livrar o povo dos seus opressores. O povo repetia o erro e quando os juízes morriam, o povo repetia o erro, você vai ver isso no verso 17, e tornavam a pecar pior do que eles faziam, e aí eles agravavam o seu erro. E então o livro de Juízes, o capítulo 2, ele está só resumindo como é a dinâmica do povo durante os 400 anos. Bacana, gente? Todo mundo consegue entender isso? E o outro verso que eu quero chamar a atenção do livro de Juízes, para que os irmãos entendam o que o que o narrador está trazendo para nós através da história de Ruth, é o capítulo 21, no verso 25, quando diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava reto. Então, daí você começa a entender porque Elimeleque resolveu ir para Moabe quando faltou pão na cidade, na casa do pão. Porque ele julgou aquilo reto ao seu coração. Vocês conseguem entender? Esse pano de fundo vai me dar luz para compreender o texto daquilo que está acontecendo. Então, naqueles dias, e é isso que o verso 1 está dizendo, naqueles dias em que julgavam os juízes, onde cada um fazia o que era reto ao seu coração, teve fome. E foi, provavelmente, pela narrativa do período de Juízes, vai ser o período de Gideão, quando o povo amalequita vai oprimir o povo durante 7 anos. Isso você percebe na leitura de Juízes, lá no capítulo 6. E durante 7 anos houve devastação na região do povo da aliança. E nesse período, talvez, alguns concordam justamente que tenha sido o período de Gideão, foi o período que houve fome na narrativa do livro de Juízes, que fez com que Elimeleque, olhando para aquele momento difícil, aquele momento de dificuldade, escolhesse ir para a terra de Moabe. E a única saída que Elimeleque viu foi, portanto, pegar sua família e habitar na terra de Moabe. Só que, ao fazer isso, ele estava esquecendo um princípio do que a aliança nos ensinava. Ensinava a família da aliança. Lemos hoje de Levítico 26, você pode ler também em Deuteronômio 28, que está previsto que quando o povo desobedecesse, essa é a razão da fome no período de Juízes, a relação é pactual, diz Levítico 26 que Deus traria fome, faria com que, no capítulo 26, verso 18, com que a terra não desse o seu fruto, as árvores não produzissem o seu fruto e a terra não desse a sua mercê.
A mesma ideia se repete em Deuteronômio 28. Depois os irmãos leiam lá do verso 15 ao 19. A desobediência trouxe aquele momento de dificuldade para o povo de Israel no período dos juízes. E Elimeleque é essa família da aliança que está vivendo esse momento de seguir aquilo que lhe parece bom aos seus próprios olhos. E a única saída, na perspectiva de Elimeleque, era levar a sua família, como já falamos, para a cidade de Moabe. Mas o que era a cidade de Moabe? Moabe era uma cidade frutífera. Moabe era uma região fértil. Moabe era uma região excepcionalmente rica. Daí, na mente de Elimeleque, ser plausível, adequado, na cidade de Belém e para Moabe. Mas Moabe também foi amaldiçoada por Deus. Nação idólatra. Moabe era inimigo do povo de Deus e do próprio Deus. Moabe, vai dizer, o rei de Moabe, vai dizer Números 22 e 23, os irmãos conhecem a história de Balaão, vai chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, contudo ele não consegue amaldiçoar, porque não se amaldiçoa quem Deus abençoa. Moabe vai ser aquele povo que em Juízes capítulo 3, depois você lê lá, vai oprimir o povo de Israel durante 18 anos. 18 anos vai oprimir. Mas a terra que Elimeleque decide ir é justamente a terra de Moabe. Elimeleque decide viver como estranho na casa dos estranhos. Em Moabe, a população, os cidadãos, as características principais do cidadão de Moabe eram pessoas orgulhosas, eram pessoas convencidas, arrogantes. Os moabitas tinham até os seus deuses, eles oravam, mas a sua oração, faziam as suas orações, mas nada alcançava. E como já falamos, Deus os amaldiçoou. Se você lê Isaías 16, você vai perceber essa narrativa e essa descrição, onde Deus disse: contudo não haverá alegria em Moabe, não haverá canções de felicidades em Moabe, lá em Isaías 16, do verso 6 a 14, e diz o texto: e eles serão amaldiçoados como eu já tinha amaldiçoado. Vocês conhecem a história de onde veio os moabitas, né? São filhos do incesto de Ló com a sua filha. E eles chamam o nome de Moabe, e eles são amaldiçoados por isso. Então Moabe tem todas essas características, mas, mais uma vez, o texto apresenta, apesar de tudo isso, Elimeleque decide ir para lá. E lá ele fica durante 10 anos, diz o texto. Essa família da aliança permanece em Moabe durante 10 anos. E aí diz o texto que, apesar disso, no decorrer desses 10 anos, Elimeleque morre. Logo em seguida, os filhos Malom e Quilion se casam com as moabitas. Mais uma vez, eles se esquecem do que a lei do Senhor havia determinado para os filhos da aliança lá em Deuteronômio 7, no verso 3, que diz que os filhos da aliança, quando entrassem na terra de Canaã, não deveriam se juntar, dar os seus filhos e filhas às moabitas, aos povos estranhos. Não deveria se juntar com aqueles que não são do povo da aliança. Isso não é um conselho, não é um pedido, não é uma dica, não é um conselho de um coach. Isso é uma norma, é normativo, é um princípio divino. Os filhos da aliança não se associam com aqueles que não são da aliança. Isso é um princípio de aliança, é um princípio pactual, e desobedecer esse princípio é trazer consequências, é despertar a ira de Deus sobre nós. Isso é claro no texto para todos nós. E aí, depois você lê então, portanto, Deuteronômio 7:3. E aí diz o texto que eles se casam com as moabitas, Orfa e Ruth, e logo em seguida vem a morte de Malom, vem a morte de Quilion, e o texto diz que Noemi ficou desamparada. É assim que termina o verso 5. Mas quais são as lições que eu quero tirar ao meu coração, ao seu coração nessa noite? Diante dessa família da aliança,
que lida com a situação difícil que surge na nossa caminhada cristã. Primeira lição: Deus usa as situações difíceis na nossa vida para provar o nosso coração. As situações difíceis pelas quais o povo da aliança passa é para provar o nosso coração. Lemos isso lá em Juízes hoje, presbítero Zé Humberto. As situações que Deus usa, está lá o povo da aliança, vivendo nos dias de Juízes. Aí diz o texto, no capítulo 2, ele vai dizer por que ele faz isso: por causa da desobediência. Deus mantém os inimigos traz fome sobre o povo da aliança, e na hora que os inimigos trazem a fome ao povo da aliança, Deus está provando o coração do povo da aliança, em quem eles confiam, em quem eles depositavam o seu coração. E aí essa é a sacada do texto. Deus usa as situações difíceis para pôr à prova o nosso coração. Imagine todos nós, eles estavam na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles estavam agora, mais precisamente, na casa de Belém, na cidade de Belém, que quer dizer casa do pão, mas faltou pão. O que eles deveriam ter feito, o que Elimeleque, como um bom pai de família, deveria ter feito? Ir para Moabe? Certamente que não. Somos filhos da aliança, meu querido, eu quero que você guarde isso no seu coração. Somos filhos da aliança, e lá em Juízes, no capítulo 2, que foi lido na escola dominical hoje, no verso 21, Deus diz que deixa as nações que restaram na terra de Canaã para provar o coração do povo. E o que Deus espera do povo da aliança diante das situações difíceis é que eu e você, que cada filho da aliança confie no Deus da aliança. Diante das situações difíceis, o que Deus espera de cada um de nós é que nós depositemos a nossa esperança nas promessas do Deus da aliança. Mas o texto diz que Elimeleque não lembrou das promessas. Não lembrou do Deus da aliança. Lembrou de Moabe. Lembrou de Moabe. O problema é que nós insistimos muitas vezes em ficar no lugar de Deus. E buscamos soluções do nosso jeito. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que os casais em crises, na maioria das vezes, escolhem ou optam pelo divórcio como solução dos seus problemas? Já parou para pensar que os casais em crises, muitas vezes, optam pela traição quando a relação está muito fria? Você já parou para perceber porque os jovens da igreja, por não encontrar jovens cristãos na igreja, optam para buscar jovens que estão fora da igreja para desenvolver o seu relacionamento afetivo? Você já parou para pensar porque os crentes tornam o culto, ou veem o culto, ou o serviço a Deus, de uma maneira descomprometida, e trocam esse serviço a Deus, esse culto, por qualquer churrasco, trocam o culto por qualquer partida de futebol? Você já parou para pensar por que nós fazemos isso? Porque cada um faz segundo é reto os seus próprios olhos. Quando falta um rei no nosso coração, nós nos tornamos o rei da nossa vida. Guarde isso no seu coração. Quando falta um rei no seu coração, você se torna rei da sua vida. É por isso que Elimeleque escolheu Moabe. Por que nós preferimos uma maratona de Netflix ao invés de ler a Bíblia? Por que será que nós fazemos isso? Por que nós preferimos uma maratona de Netflix ao invés de estudar as Escrituras, investir numa vida de oração? Deixa eu dizer algo para vocês. As suas decisões, como é de Elimeleque, revelam quem é o seu Deus. As suas decisões, como as decisões de Elimeleque, revelam em quem você confia. Elimeleque depositou a sua esperança e a sua confiança na terra de Moabe, nos inimigos de Deus. Quantas vezes você e eu confiamos nos moabitas dessa geração e seguimos os conselhos dele e esperamos dele alguma coisa? As suas decisões revelam em quem você realmente crê. Por isso, o texto nos convida a refletir nessa verdade.
E aí continua o texto, dizendo que, verso 1 diz que eles vão habitar na terra de Moabe. Nessa terra, eles se casam, os filhos de Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion se casam. Vem a morrer Elimeleque, depois morrem os seus 2 filhos e Ruth fica desamparada. O que é que nós aprendemos nesse texto? Mais uma outra lição que esse texto nos faz, que salta aos nossos olhos. Não só que as situações difíceis são para provar o nosso coração, mas também que as soluções terrenas que nós damos para os nossos problemas, as soluções orientadas por essa presente era e cultura, que é uma cultura sem Deus, são de curta duração e nos afasta de Deus. As decisões terrenas, ou seja, aquilo que rege o seu coração, fruto da sua compreensão dessa cultura de queda a qual eu e você pertencemos, não só trazem soluções passageiras, de pouca duração, mas são soluções que nos afastam de Deus. Deixe-me explicar melhor para você. Entenda, decisões rápidas, decisões fáceis, decisões utilitárias, são decisões, na maioria das vezes, intempestivas, fora da ocasião, inoportunas. São decisões, na maioria das vezes, precipitadas, sem orientação nenhuma acerca das verdades do Evangelho. São decisões puramente egoístas e, na maioria das vezes, buscam agradar o nosso próprio coração. Essas decisões, que assim se apresentam, são decisões que revelam a nossa ausência do temor a Deus, porque eu quero satisfazer o meu coração e não agradar a Deus. São decisões que, na maioria das vezes, demonstram a falta da nossa sabedoria. São decisões que, na maioria das vezes, apresentam respostas e desejos pragmáticos. Não são desejos legítimos. Tiago 4,17, outro dia nós estávamos meditando aqui na quarta-feira, diz que aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, está o quê? Pecando. E aí me perdoe, meu irmão, minha irmã, sinceramente, você sabe o que deve fazer. Você já sabe o que deve fazer. Às vezes eu fico me perguntando, quando alguém faz aquelas perguntas capciosas, né? Que são armadilhas para o pastor, para perguntar, pastor, é certo usar tatuagem ou não é? São perguntas capciosas. A pergunta não é se é certo usar tatuagem ou não é certo, correto usar tatuagem. A pergunta certa é, por que você quer usar tatuagem? Você quer botar aquela tribal ali na altura do cóccix, para que quando a rapaziada vê, ficar encantado e despertado pelo seu corpo escultural? Ou aquele decotezinho, aquela tatuagemzinho assim na altura do seu seio, chamando a atenção para que todos aqueles que olharem fiquem com os seus olhos focados ali? Qual é a sua motivação porque você quer usar a tatuagem? Essa é a pergunta certa. Você não quer botar uma tatuagem para ninguém ver, escondê-la. Ou pergunta, pastor, pode beber ou não pode beber? São perguntas que você sabe, a resposta já está nas suas mãos. Né? Outro dia me perguntaram isso, e eu dei esse exemplo do sábio, que tinha um pássaro na mão, e o discípulo foi confrontar o pássaro e perguntou, o discípulo foi perguntar ao mestre, e ele armou uma armadilha para o mestre, e disse assim, se o mestre perguntar se esse pássaro está vivo, eu mato. Eu vou perguntar, ele está vivo ou morto? Se ele falar que o pássaro está vivo, eu mato. Se ele falar que o pássaro está morto, eu abro a mão e deixo ele voar. E aí ele chegou para o mestre, mestre, o pássaro está vivo ou está morto? A resposta do mestre, a resposta está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Você já sabe o que deve fazer. E aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Você sabe que tem que ler a Bíblia, você já sabe que tem que orar, mas você prefere maratonar. É errado maratonar? Não. Não tem erro nenhum em maratonar. O errado é você não fazer aquilo que Deus quer. Isso é o errado.
Deixa eu dizer outra coisa para você. Você não vai ser julgado pelas coisas que você faz. Você vai ser julgado pelas coisas que você deixa de fazer daquilo que Deus quer que você faça. E são justamente essas coisas que você não faz, que Deus quer que você faça, que o torna vulnerável diante das provas que Deus lhe impõe na sua vida. Você não ora? Você não lê a Bíblia? Certamente o pecado vai reinar no seu coração. Certamente o pecado vai ser a solução mais rápida. Certamente o pecado vai ser a solução mais óbvia. Certamente o pecado vai ser a solução mais fácil e utilitária para a sua vida. Afinal, pecar é muito bom. Por isso, podemos cantar. Eu sei que não vai ser fácil negar tudo para o Senhor, por causa de Ti, Senhor. Eu sei que não vai ser fácil. Não é fácil, porque nós gostamos disso. Mas soluções terrenas e culturais, elas são passageiras e nos afastam de Deus. Uma maratona de Netflix nunca vai tornar você um cristão melhor. Aquilo que você faz que não agrada a Deus nunca vai lhe aperfeiçoar em santidade. E você sabe o que deve fazer. Amém, querido? Mais uma outra lição que o texto nos ensina para que eu possa caminhar e encerrar é que as pequenas concessões da vida, Elimeleque começou com uma pequena concessão, pode causar consequências de morte na nossa vida. Pequenas concessões, ou seja, primeira lição, Deus usa as situações difíceis na nossa vida para provar o nosso coração. Segunda lição, soluções rápidas e fáceis, culturais, do mundo, não só têm prazo de validade, são passageiros, mas nos afasta de Deus. Mas uma terceira lição que o texto nos ensina é que pequenas concessões podem causar consequências trágicas na nossa vida. Pode trazer morte à nossa vida espiritual. Observe o que acontece com Elimeleque. Elimeleque, ele só queria sustentar e resolver o problema da família, presbítero Zé Humberto. Ele não tinha outra preocupação. Teve fome na terra do pão, a fome chegou em Belém, então Elimeleque, terra próspera, frutífera, a cidade grande, é para lá que eu vou, todo mundo vai para lá, então é para lá que eu vou. E em detrimento a isso, eu vou abrir mão de ficar aqui e passar fome. Então, o sentimento inicial era um sentimento legítimo. Ele só queria resolver o problema da fome da sua família. Mas ele esqueceu que em Moabe, ninguém serve a Deus. E buscar a solução em Moabe, não tem servo de Deus lá. Ele esqueceu que ir para Moabe, não tem israelita para os meus filhos se casarem. Ele esqueceu disso. Em Moabe não tem. Não tem gente que ama o Senhor para formar uma família. Não tem gente que teme a Deus para constituir um casal, para que a gente possa contrair um casamento. Em Moabe não tem ninguém que ama a Deus. Em Moabe não tem ninguém que tem alegria em servir a Deus. Pelo contrário, são inimigos declarados do Senhor. Lemos hoje em Romanos 18. Não só pecam, mas estimulam os outros a pecarem. São assim os moabitas e as moabitas do século 21. Ou são diferentes? É só no tempo de Ruth. São assim que eles procedem. Não há israelita para se casar com os nossos filhos. Não há, no meio dos moabitas e das moabitas, pessoas que desejem agradar a Deus. E no caminho para Moabe, Elimeleque passou por Jericó. Havia alguns sinais de Deus. No caminho da escolha de ir para Moabe, Elimeleque passou pela cidade de Jericó. Ele deveria perceber e lembrar que diante das dificuldades, Deus, o Deus da aliança, permanece fiel. Deu um sinal de retorno para um recomeço, para voltar atrás, mas ele persistiu. Os filhos Malom e Quilion, depois da morte do pai, poderiam ter voltado. Não, nosso pai errou em vir para cá. Vamos voltar para casa. Não, mas eles permaneceram lá. Resolveram resolutamente permanecer lá. E aí, queridos, o que nós aprendemos nesse texto é que muitas vezes nós fazemos isso.
muitas vezes nós procedemos assim. A gente precisava lembrar do nosso Senhor, quando foi tentado 40 dias no deserto. E diz o texto de Mateus 4 que ele foi levado para ser provado. Certamente ele teve fome, mas ele lembrou que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. É da palavra de Deus que nós vivemos. Não é de pão que vive o homem. Não é daquilo que os moabitas têm a nos oferecer que nós vivemos. Eu não tenho que temer a fome. Eu tenho que temer o Deus que provê o pão. É isso que nós temos que temer. Deixa eu dizer algo para você refletir. Queridos, o pecado nunca vai ser solução para as nossas vidas. Pequenas concessões traz consequências trágicas. Você já parou para pensar? Não, eu não vou esse domingo não. Aí fica em casa. Não vou domingo que vem também não. Aí fica em casa. Não vou no outro domingo não. Aí vai concedendo, pequenas concessões. Vai ficando um domingo sem vir, um outro domingo sem vir. Deixa eu dizer algo para você. É mais fácil. Ouvi certa vez de um pastor que eu achei bacana essa fala. É mais fácil. É mais difícil você sair dos caminhos do Senhor, né, do que permanecer fora dele. É mais fácil. É mais difícil você sair dos caminhos do Senhor do que permanecer fora dele. Basta uma pequena concessão que você ainda fica refletindo, mas tem que ir para a igreja, o pastor vai me visitar, vai me cobrar, alguém vai me ligar. Mas depois que acostuma, fica fácil permanecer no pecado. Depois que acostuma, ninguém volta atrás. A gente se acostuma. Talvez Elimeleque falou, não, a gente vai para lá, fica rapidinho, quando a fome passar, a gente retorna. Mas foi para lá e foi o que aconteceu. Os filhos se casaram. Como é que volta? Já não dá mais para voltar. Já tem família aqui, tem dependente aqui. E aí, queridos, entendam que Elimeleque, como eu já falei, decidiu viver como estranho na terra dos estranhos. Ou seja, na mente do povo da aliança, a época em que esse episódio acontece, ir para um outro povo é aceitar a cultura do povo, é se submeter às crenças daquele povo, é de fato adorar outros deuses. Estava implícito também essas questões todas. Essa é a razão por que muitos crentes, filhos da aliança, quando se envolvem com aqueles que não são da aliança, se afastam de Deus e adoram os outros deuses. Adoram os outros deuses, buscam e veem prazer nas coisas dos outros deuses. Querido, eu quero concluir nessa noite dizendo para você que Deus é fiel. O verso 6, só para que você veja e perceba, a gente depois continua essa reflexão, diz assim: então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe. Porquanto, nesta, ouviu que o Senhor, vamos ler a parte final, ouviu o quê? Que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? As suas lutas, as suas dificuldades é para provar seu coração. Para que você saiba em quem você crê, em quem você confia e quem é seu Deus. As soluções que às vezes você opta para resolver os seus problemas, elas são passageiras, são temporais, não são soluções. E lhe afastam de Deus. Preste atenção nas suas escolhas, se elas lhe aproximam ou se elas lhe tornam mais cristão. Olha para as suas escolhas e veja se você se torna mais santo ou mais pecador. Como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, se você se aperfeiçoa na santidade ou se está se aperfeiçoando na carne. Quem vos fascinou? Quando a gente olha para os moabitas nos fascinam, mas são inimigos de Deus. São amaldiçoados por Deus. Não há alegria para eles, nem há felicidade neles. E a gente se ilude, e a gente se encanta. Mas entenda também que quando nós abrimos essas pequenas concessões, a gente adota o pecado como solução dos nossos problemas. E pecado nunca vai ser solução para os nossos problemas.
nunca vai nos ajudar, nunca vai resolver de fato nosso problema. A solução do nosso problema é lembrar que temos um Senhor que se lembra da casa do pão. E o texto termina no verso 6 dizendo que Noemi se lembrou e ouviu falar que o Senhor se lembrou da casa do pão. E mandou o pão, não o pão de Elimeleque, mas ele mandou o pão da vida. O Senhor se lembrou de você já. E ele mandou o pão da vida. É disso que essa história está tratando. Que muitas vezes a gente está se encantando com as coisas de Moabe, desperdiçando o nosso tempo com os padrões de Moabe, vendendo a nossa alma e idolatrando as culturas e as condutas de Moabe. Mas em Moabe não há quem sirva a Deus, não há amigo de Deus, não há quem agrada a Deus. Em Moabe não há vida santa. Em Moabe só há rebelião, condenação. Por mais que seja frutífera, por mais que seja fértil, por mais que seja de aparente riqueza, nosso padrão nunca vai ser Bill Gates, nunca vai ser Musk, né? Nunca vai ser Musk. Nosso padrão de contentamento nunca vai ser a vida de Musk. Nosso padrão de vida é Jesus Cristo, o pão da vida. O pão da vida. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que é a hora de voltar para a casa do pão. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor.